Olá, irmãos do canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, o selamento do povo de Deus. Quem é o povo escolhido dentre os povos que vai morar com Jesus eternamente? Quais são as características que esse povo precisa ter para alcançar tamanha graça? Então, sem mais delongas, fiquem com o nosso querido pastor Davi Paes Silva. Tenham todos uma boa meditação. Queridos irmãos e amigos, é um grande prazer estar aqui nesse momento para estudar a palavra de Deus. Eu gostaria, antes de apresentar esse assunto, focalizar dois problemas teológicos que nós enfrentamos no mundo religioso. Por exemplo, no mundo protestante, as pessoas têm a ideia de que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e no Novo Testamento são salvas pela graça. Não existe tal coisa. Quer dizer, tanto no Velho Testamento como no Novo, todas as pessoas eram salvas unicamente pela misericórdia de Deus, pela graça. Agora, uma outra ideia que também é equivocada hoje, as pessoas pensam assim, que a Bíblia apresenta dois grupos de salvos, né? Em Apocalipse capítulo 7 fala de um grupo chamado 144 mil e o outro grupo chamado grande multidão. As pessoas dizem assim, bem, eu acho que eu sendo salvo na grande multidão tá bom. Alguém tem a ideia que ser salvo nos 144 mil, nos assinalados, é mais difícil. Não existe tal coisa. Tanto a grande multidão como os 144 mil são salvos pela graça de Cristo. A única diferença é que os 144 mil têm mais luz e também recebem graça correspondente a essa luz. Então, nessa manhã, com a graça de Deus, vamos estudar esse assunto do Evangelho e o selamento. Agora vem a pergunta, o que é o selo de Deus? Só para os irmãos terem uma ideia, vocês já viram aqueles que viajaram pelo interior, a gente passa por fazendas, e o gado tem uma marca. Os fazendeiros marcam o gado. Já viram isso, né? Para que aquela marca? É para dizer a quem pertence aquele gado. Então a Bíblia usa essa expressão selar para aqueles que pertencem, se dedicaram a Deus. Bem, quais são as condições para alguém ser selado? Você se lembra daquele convite de Jesus que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aqui fala que uma das condições para ser selado é humildade. Queridos amigos, nós precisamos humildemente reconhecer a nossa condição. Então, não há nada tão essencial à comunhão com Deus que a mais profunda humildade. Agora, um detalhe importante é que nós não podemos ser humildes por nós mesmos. Jesus falou assim, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a própria humildade é um dom de Deus. Precisais aprender na escola de Cristo, ou jamais estareis qualificados para entrar na classe imediata, a saber, receber o selo Deus vivo, passar pelos portões da cidade de Deus e ser coroados com glória e imortalidade. Aqui diz que só Deus pode subjugar o nosso orgulho. Normalmente, cada um de nós tem um tipo de orgulho, né? Às vezes alguém se orgulha da casa ou do carro, ou se orgulha de um título universitário, um doutor, né? Então, cada um tem um tipo de orgulho diferente. Mas aqui diz que só Deus pode subjugar o orgulho humano. Para nós sermos salvos, precisamos ser justificados. Ser justificado é ser declarado inocente. Mas como que nós, pecadores, podemos ser declarados inocentes? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, o nosso pecado é transferido para Cristo. Então nós somos declarados inocentes, não porque sejamos bons, mas porque aceitando a Cristo, sua perfeição, a sua justiça,
a sua pureza, são atribuídos a nós. Isso é justificação pela fé. Então aqui tem a pergunta, o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Interessante, quantas pessoas que têm uma vida complicada, por exemplo, uma pessoa viciada em droga, uma pessoa viciada no cigarro, no álcool, elas querem se livrar daquele problema, daquele vício, né? E não conseguem. Às vezes, quando uma pessoa, um ébrio, está na beira da rua e ele fica pensando assim, poxa, eu aqui nessa situação, a minha família passando necessidade, como eu gostaria de ter uma vida diferente, né? Então, muitas pessoas elas estão presas a certas situações e elas querem se libertar. Então, a primeira condição para ser selado é humildade. E essa humildade nós adquirimos da pessoa de Cristo. A segunda, guarda do sábado do quarto mandamento. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Terceiro tópico, ter semelhança de Cristo no caráter. Eu sempre me lembro que a minha avó dizia assim, meu filho, ande com os bons e serás um deles. Ande com os maus e serás pior do que eles. Então, como que eu posso ter semelhança de Cristo no caráter? Andando com Cristo, vivendo com Cristo, estudando a sua palavra. Os que hão de receber o selo de Deus vivo, ser protegido no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta, corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo foi preparar? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Bem, para quem não conhece essa expressão santidade, o que quer dizer a palavra santo? Santo não quer dizer que a pessoa é perfeita. Santo é uma pessoa que se dedicou a Deus. A palavra santo ela quer dizer separada. Então a palavra santo ela tem de estar em nosso caráter, quer dizer, uma pessoa totalmente dedicada a Deus. É claro que ela dedicada a Deus, o seu caráter é transformado, à semelhança de Cristo, né? Agora vamos a como preencher as condições de selamento. Primeiro, arrependimento e confissão. Agora, tem dois tipos de arrependimento. Tem o arrependimento por causa das consequências ou arrependimento por causa da ação. Agora, arrependimento envolve mais. É tristeza pelo pecado e abandono. Quer dizer, a pessoa decide não repetir o problema, né? Em Provérbio diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a confissão é essencial. Agora, irmãos, vamos explicar por que a confissão. Eu não estou falando aqui de confissão para homens, para as pessoas, não. Confissão para Deus. Será que Deus precisa que eu confesse meu pecado para Ele saber? Não. Ele conhece todas as coisas. Mas a confissão é o meu reconhecimento. E quando eu confesso meus pecados, esses pecados são transferidos para Cristo. Então a confissão é essencial. E 1 João 1,9 temos uma promessa muito bonita. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos nossos pecados a Cristo, Ele faz duas coisas. Ele perdoa e purifica. Vem à mente o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério, né? Ela foi levada a Cristo e os fariseus queriam apedrejá-la. O que é que Jesus falou com ela? Nem eu te condeno. Primeira parte. Ela foi perdoada. Segunda parte. Vai e não peques mais. Então, quando nós vamos a Cristo e confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos transforma. Ele
ele diz, eu não te condeno. Agora vai e não repita isso mais. Agora, o que é que dá poder a Jesus de perdoar-nos e purificar-nos? Irmãos, é o seguinte, é que Jesus, ele assumiu os nossos pecados, ele foi levado à cruz e pagou pelos nossos pecados. Então ele tem direito de nos perdoar porque ele assumiu a nossa culpa. Então quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, ele faz essas duas coisas. Ele perdoa e troca as vestes do nosso caráter. Nós somos transformados à sua semelhança. Interessante que quando nós vamos à presença de Deus, nós não temos como dizer assim, Senhor, é mentira, eu não fiz nada disso, eu sou bom, eu sou perfeito. Não. Mas qual é a nossa atitude? Existem duas palavras-chave no processo de nossa salvação. Essas palavras são arrependimento e confissão. Irmãos, quero dizer para vocês que nós temos um Salvador misericordioso, um Salvador compassivo, um Salvador gracioso. João 6,37, Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Qual é a promessa dele? Que ele nos recebe. Todo aquele que vai a Cristo, arrependido e crente na sua graça, ele é perdoado e transformado. Jesus não lhes desculpa os pecados, mas apresenta seu arrependimento e fé. E reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos. Então é interessante, Jesus, ele, apesar de Satanás nos acusar dos nossos pecados, ele apresenta as suas mãos. O que está nas mãos de Cristo? Os sinais dos cravos. Ele diz assim, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Eu dei a vida por esse pecador. Ele está arrependido. Eu quero pedir o perdão para eles. É vosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação. Aqui aparece uma outra palavra-chave, né? O que quer dizer a palavra fé? Fé, ela quer dizer confiança e lealdade. Agora, para eu ter fé, o que é que eu preciso fazer antes? Por exemplo, nós viajamos muito por aí, né? Encontramos uma pessoa estranha no aeroporto ou na rodoviária. Confiamos naquela pessoa a primeira vez que vemos? Não. Por que não? Porque não conhecemos. Agora, quando nós começamos a conversar, trocar ideias, a pessoa conta quem ela é, de onde ela veio, o que ela faz, e nós contamos quem somos nós, de onde viemos, o que fazemos, começamos a adquirir aquela confiança. Como podemos ter fé em Deus? Como podemos ter fé em Jesus? Conhecendo. Como conhecemos a Jesus? Estudando a sua palavra. Então, fé é confiança e lealdade. E aqui diz que é nosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação. Outro detalhe, Jesus ama os seus filhos, mesmo quando eles erram. Então, se nós vamos a Jesus e cometemos um erro, Jesus nos abandona? Não. Vamos ilustrar aqui com os pais. Quando o filho comete um erro, mesmo quando eles precisam de receber alguma repreensão, os pais odeiam os filhos porque eles erram? Não. Então, Deus também não nos abandona por causa dos nossos erros. Jesus é perfeito. A justiça de Cristo lhes é imputada. Quer dizer essa palavra imputada? Colocada na conta de alguém. Então, nós em nós mesmos somos maus por natureza. Mas quando vamos a Cristo, a perfeição de Cristo é colocada na nossa conta. Jesus compensa nossas deficiências inevitáveis. Onde os cristãos são fiéis um ao outro, sinceros e leais ao comandante do exército do Senhor, nunca entregando por traição encargos nas mãos do inimigo, eles serão transformados no caráter de Cristo. Jesus permanecerá em seu coração pela fé. Bem, sempre que nós queremos visitar um outro país, nós necessitamos de um documento. Qual é esse documento? O passaporte.
E o que é o passaporte no aspecto religioso? Observem esse detalhe importante. Os rabis consideravam sua justiça como um passaporte para o céu. Mas Jesus declarou-a insuficiente e indigna. Bem, qual é o passaporte que não vale perante Deus? As cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade constituíam a justiça farisaica. Os rabis pretendiam ser santos por meio de seus próprios esforços em guardar a lei, mas suas obras haviam divorciado a justiça da religião. Conquanto fossem extremamente escrupulosos nas observâncias rituais, sua vida era imoral e falsificada. Bem, aqui é um problema. Há pessoas que são más, perversas e cruéis, mas elas aparentam bondade. Elas têm uma aparência de religiosos. Então Deus não aceita isso, isso se chama hipocrisia. Agora, o que é o passaporte real? A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. E como podemos adquirir isso? Irmãos, eu acho esse texto aqui muito fundamental. Os pecadores só se podem tornar justos à medida que têm fé em Jesus e mantêm vital ligação com Ele. Aqui aparecem duas coisas básicas, né? Eu já mencionei aqui há pouco aquele ditado, né? Ande com os bons, serás um deles. Quem é o bom? O bom é Cristo. Então, aqui diz, como nós nos podemos tornar justos? Fé em Deus e manter vital ligação com Ele. Só Cristo e sua justiça obterão para nós um passaporte para o céu. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título como a nossa adequação para ele encontra-se na justiça de Cristo. Bem, Satanás é o adversário de Deus e do seu povo. A missão de Satanás é se opor, é acusar e condenar. Agora, uma coisa que Satanás sabe, que nós precisamos saber também. O que é que Satanás sabe? Satanás sabe que os que buscam o perdão e a graça de Deus os obterão. Por isso apresenta diante dele os seus pecados para desencorajá-los. Queridos amigos, há dois poderes que nos lembram nossos pecados. Satanás, ele nos acusa mesmo de pecados que já foram confessados e abandonados. Com que propósito? Para nos desanimar, nos desesperar. O Espírito Santo também nos lembra os pecados. Mas existe uma diferença aqui. Ele nos lembra pecados não confessados, para que nós os confessemos e abandonemos. O homem não pode, em sua própria força, enfrentar as acusações do inimigo. Com suas vestes manchadas de pecado e em confissão de culpa, está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiou a guarda de sua alma. Observe aqui. Ele defende a sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador, sua perfeita obediência à lei de Deus, deu-lhe poder no céu e na terra, e ele reclama de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Percebam, irmãos, salvação não é complicada. Para sermos salvos, precisamos reconhecer a nossa condição, irmos a Jesus, confessar os pecados, crer no seu amor, na sua misericórdia, e Ele nos perdoa e purifica. Bem, eu quero concluir com algumas afirmações inspiradas. Devemos entregar o nosso coração a Deus, para que nos renove e santifique. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco?
deixai de vez a coisa maldita. Irmãos, eu já vi muitas pessoas esforçando-se para abandonar o vício do cigarro, por exemplo, né? E ela diz assim, ó, eu fumava 2 maços por dia, agora estou fumando só 1. Isso é abandonar o vício? Não. Como podemos abandonar o vício? Abandonando o vício, de uma vez. Odiai as coisas que Cristo odeia, amai as coisas que Cristo ama. Não des ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá a Ele. É Deus quem circuncida o coração. Toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer, sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Queridos amigos, irmãos, Deus nos recebe, Deus nos perdoa, Deus nos transforma. Eu não sei o meu amanhã, eu sei o meu hoje. Então hoje é o tempo de nos entregarmos a Deus para que Ele nos perdoe e nos purifique. Que essa seja a nossa experiência hoje. Amém.